Então, o que a gente vai ver agora é continuação de cálculo estequiométrico, né? Lembra, a gente viu o cálculo estequiométrico comum, que a gente faz lá a regrinha de 3, e de reagente calcula produto e vice-versa, tá? Essa foi uma forma. A outra maneira que a gente viu foi o cálculo estequiométrico com reações consecutivas, quando a reação química não ocorre de uma vez só, ela ocorre em 2 ou 3 reações. O que a gente faz? A gente faz um sanduíche dessas equações e determina a equação geral. A gente soma elas, né? E determina a equação geral. Uma terceira forma foi o cálculo estequiométrico com o cálculo de rendimento. O cálculo de rendimento, a gente sempre calcula em cima do produto, tá? Depois a gente viu o cálculo estequiométrico por pureza de reagente, né? Que, como o nome mesmo diz, a pureza a gente calcula do reagente, tá? E agora, pessoal, a gente vai ver cálculos estequiométricos com reagente limitante, tá? Na verdade, a gente calcula em cima do reagente, mas não é só o limitante. O que é muito importante nesse cálculo é o cálculo do excesso, tá? Então, teve até um exercício numa aula passada que eu falei para vocês, risca, deixa para a aula seguinte, né? Porque justamente é nessa aula que a gente vai ver como é que é o cálculo do excesso, tá? A gente calcula o limitante também e calcula o excesso. Na verdade, turma, quando a gente faz esse cálculo, a reação química ela tem que ter pelo menos 2 reagentes. 2. Por que 2 reagentes? Porque um vai estar em excesso e o outro vai estar a menos, que a gente chama de limitante. Então, nesse cálculo, a gente vai determinar qual reagente vai estar em excesso, vai estar sobrando massa, e qual reagente vai estar faltando massa, que é o limitante, tá? Então, a gente determina esses dois. Então, são 2 reagentes. Esse é o último tipo de cálculo estequiométrico que nós veremos, né? Uhul, a gente está comemorando. É o último tipo, né? Mas ele é extremamente importante, tá? Porque ajuda a gente a entender muitos cálculos aí para frente. Então, ó, o texto fala aí, um reagente está em excesso quando ele está presente, né, na reação numa quantidade acima da necessária, tá? Se um outro reagente tiver uma quantidade inferior, aí ele vai ser o reagente limitante, tá? Vamos supor que a Nicole combine com o Davi de fazer lá um bolo, tá certo? Aí a Nicole fala o seguinte, olha, eu vou levar 1 quilo de farinha, tá certo? Beleza. Aí o Davi chega, né, e traz 2 dúzias de ovos, né? Aí a Nicole fala, nossa, mas para que tantos ovos, né? Então, quando você traz uma quantidade a mais, é o excesso. Então, o Davi, que está trazendo muitos ovos a mais para fazer o bolo aí, o pão, sei lá, essa quantidade de ovos que ele trouxe a mais é o excesso. Agora, o Davi, ele pode falar assim, mas eu queria fazer muito mais bolo, ou eu queria fazer muito mais pão. Então, ele vai olhar para a Nicole e falar assim, Nicole, você trouxe menos farinha. Então, a Nicole, que trouxe um pouco menos de farinha, ela vai ser ela que trouxe o reagente limitante. Então, o limitante é o que está a menos, tá? Então, a gente pensa mais ou menos nesse princípio, tá? Como todo bom cálculo estequiométrico, turma, a gente começa com a reação química. Mas antes da gente começar a reação química, eu vou insistir um pouquinho nesse exemplo que eu estava falando aí da Nicole e do Davi, né? Então, imagina, por exemplo, que a gente queira fazer os brigadeiros. Lembra que a gente viu algumas aulas atrás, né? Então, 2 latas de leite condensado, 4 colheres de sopa em pó, 1 colher de manteiga, né, de sopa, vai fazer 50 brigadeiros. Então, todos esses ingredientes são os reagentes. E os 50 brigadeiros, o produto, tá? Vamos supor, então, que ao invés de 2 latas de leite condensado, alguém traga 20. Fala, nossa, né? Vamos comer o resto. Tá tudo bem. Então, ó, ao invés de 2 latas, trouxe 20, trouxe muito a mais, né? Então, eu digo que o leite condensado, ele está em excesso, tá certo? Então, o reagente em excesso é aquele que se tem em quantidade superior ao definido na estequiometria. Lembra, turma? A estequiometria, as quantidades, elas são proporcionais. Então, você tem 2 latas de leite condensado para 4 colheres de sopa de chocolate e assim por diante. Se você dobra a quantidade de leite condensado, você tem que dobrar o chocolate, dobrar a manteiga e, consequentemente, você vai dobrar o número de brigadeiros, tá? Então, você não pode simplesmente aumentar um só reagente.
senão ele vai estar em excesso. Agora, pode acontecer o inverso também, né? Então, vamos supor que ao invés de 2 latas de leite condensado, alguém traga uma lata, tá? O dinheiro não deu, então eu só trouxe uma lata. Então, se eu for seguir essa receita, vai estar a menos, né? Vai estar a menos. Então, ó, se ao invés de 2 latas trouxe só uma, então já vai comprometer o resultado final, da mesma maneira que numa reação química. Então, a gente chama, né, esse reagente que está a menos de reagente limitante. É o que está com uma quantidade abaixo ou inferior à necessária. Tudo bem? Depois eu coloco essa apresentação lá para vocês, tá? Então, olha, os senhores têm aí na apostila de vocês uma tabelinha que ele coloca aí um experimento, né? Só para a gente ver o que é reagente limitante, o que é excesso, né? Então, na verdade, é um exemplo mais analítico. Eu dei um exemplozinho aí mais simples com uma receitinha, né? Vamos ver um exemplo analítico. Então, vamos supor que no experimento nosso, nós tenhamos gás nitrogênio mais gás hidrogênio produzindo gás amônia, que é o NH3, tá? Então, essa reação, turma, ela já está balanceada, tá? N2, 3H2 e 2NH3. Eu vou explicar essa tabelinha, turma, depois eu tiro dúvida, tá bom? Então, ó, nessa reação química, eu pego os coeficientes estequiométricos. Ó, o nitrogênio, eu tenho uma molécula, então eu tenho 1 mol de nitrogênio. O gás hidrogênio, eu tenho 3 moléculas, então eu vou ter 3 mols, tá? A amônia, que é NH3, eu tenho 2 moléculas, que está balanceado, então eu vou ter 2 mols, tá? Então, primeira coisa, eu defino o número de mols. Para que serve isso mesmo? É a proporção. Quando a gente faz o cálculo estequiométrico, eu preciso dessa proporção em mol, porque ela estabelece a proporção de cada reagente em relação a outro e em relação aos produtos também, tá? Então, é extremamente importante a gente balancear e ter esses números de mols definidos, tá? O número de mol também é o coeficiente estequiométrico que eu falo, né? É o número que vai na frente do componente químico quando está a reação balanceada, tá bom? Depois que a gente define isso, né, a gente coloca o quê? A massa teórica, tá? Lembra que a massa teórica é a massa da tabela periódica. Então, eu olho o nitrogênio na tabela e eu vejo lá que ele vale 14 U, porque é a unidade de massa atômica, né? U é a unidade de massa atômica. Então, eu pego, como é N2, 14 vezes 2, 28. Passo para mol, 28 gramas. Lembra que a conversão para mol, né, a gente passa só para gramas. Então, 14U, quer dizer, 28U vira 28 gramas. No caso do hidrogênio, o hidrogênio vale 1 na tabela periódica. Aí é H2, multiplico por 2, aí são 3 moléculas, 2 por 3, 6. 6U, porque é a unidade atômica da tabela. Mas aí eu passo para mol, viram 6 gramas, tá? NH3, nitrogênio na tabela 14, hidrogênio 1, aí eu faço vezes 3, somo com 14, 17. Então, o NH3, a massa da molécula, de uma molécula, é 17U. Mas eu tenho 2 moléculas, então são 34U. Aí eu passo para mol, 34 gramas, tá? Então, veja, coloquei as massas teóricas em mol, em gramas, beleza? Então, o problema ele vai falar o seguinte, ó. Eu tenho 70 gramas de nitrogênio. Aí, vamos supor que eu vou fazer uma reação química no laboratório, tá? Aí eu falo assim, Luana, me traz uma massa de nitrogênio? Aí a Luana chega e me traz 70 gramas, tá? Aí eu falo assim, Ágata, me traz uma massa de gás hidrogênio? Aí a Ágata me aparece com 12 gramas, tá? Então, cada uma trouxe a massa que quis. Então, quando você tem 2 massas dessa, eu pergunto, qual delas é que é a mais correta? Né? Vamos supor, a Luana, ela pegou um frasco lá e trouxe 70 gramas de gás nitrogênio. A Ágata pegou um frasco de H2, de gás hidrogênio, 12 gramas. Aí, turma, será que quando um problema, ele dá as massas dos 2 reagentes, essa massa é perfeitamente justa na reação? Então, esse é o que a gente tem que desconfiar. Sempre quando um probleminha de cálculo estequiométrico der 2 massas de reagentes, você desconfia. Por quê?
Porque se ele desse uma massa só, a gente pega a massa, calcula a outra massa, direto, como a gente fez lá em umas aulas lá atrás. Com massa de reagente, cálculo de produto e tal, quando é uma massa única, né? Agora, e quando ele der duas massas de reagentes? Eu pergunto, qual delas que é a justa? Uma delas vai estar certa, né? Mas qual delas? Bom, o que eu sei é que um vai estar em excesso e o outro vai estar em falta. Esse que está em excesso, turma, a gente precisa calcular, porque, na verdade, o que é importante, por incrível que pareça, é o limitante. O limitante, ele dá a quantidade mínima para a reação ocorrer. O excesso, como está a mais, vai sobrar. Então, essa sobra não interessa na reação química. Agora, o limitante, ele dá a condição mínima para que a reação possa ocorrer em termos de massa, tá? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo? Ó, presta bem atenção. Eu tenho 70 e tenho 12 gramas. Então, 70 gramas que a Luana trouxe, 12 gramas que a Agatha trouxe. Então, o que, que eu vou fazer, turma? Né? Vamos supor, a Luana fica na dúvida, qual das duas massas, então, eu vou escolher para reagir? A Agatha olha, qual massa será que está correta, né? Então, as meninas vão ficar numa dúvida cruel, né? Como a menina do filme aí. Então, qual massa, então, que vai ser escolhida das duas, né? Que elas vão pegar para fazer a reação. Então, o que, que a gente faz? Primeira coisa, eu faço de conta que eu não tenho a massa que a Luana trouxe. Eu vou pegar a massa da Agatha que ela trouxe, de H2, e vou fazer o cálculo, tá certo? Eu vou pegar e vou calcular a massa do gás nitrogênio. Ué, mas a Luana não trouxe? Trouxe, mas eu vou fazer de conta que eu não tenho a massa que a Luana trouxe. Eu vou pegar, turma, eu vou pegar a massa da Agatha, né, de H2 que ela trouxe, e vou falar o seguinte, se eu fizer a regrinha de 3, o quanto que eu vou precisar de N2 a partir da massa da Agatha, se eu fizer a reação com a massa de H2 que ela trouxe, tá? Então, se eu pegar esses 12 gramas e fizer o cálculo, regrinha de 3, 12 vezes 28 dividido por 6, ó, regra de 3, né? Eu vou precisar, turma, de 56 gramas. Então, veja, se eu pegar a massa da Agatha, que ela trouxe de H2, e for fazer a reação teoricamente, eu só vou precisar de 56 gramas de N2, teoricamente. Mas aí você fala, poxa, mas a Luana trouxe 70 gramas. Então, a Luana trouxe a mais, tá? Então, vou repetir, ó. Peguei a massa que a Agatha trouxe, 12 gramas, e fiz o cálculo. Se eu reagir 12 gramas que a Agatha trouxe, de H2, o quanto eu vou precisar de gás nitrogênio? Se eu fizer a regra de 3, a partir da massa que a Agatha trouxe, vou precisar só de 56 gramas. Se a Luana trouxe 70, então essa diferença, turma, vai sobrar. Então, o que, que a gente diz? Que o gás nitrogênio está em excesso, tá? Porque estequiometricamente, usando a massa aí que a Agatha trouxe, nós precisaríamos de 56 gramas, mas a Luana trouxe 70. Então a Luana, sem ela saber, sem querer, ela trouxe a mais, tá? Então, nesse caso, eu vou dizer o quê, né? Que essa massa que reage é inferior ao que a Luana trouxe. Então, turma, o gás nitrogênio está em excesso, que é o que vocês têm aí na apostila, tá? Veja, de quanto que é o excesso? É a massa que a Luana trouxe, menos a massa estequiométrica que eu calculei a partir da massa que a Agatha trouxe, né? Então, que é a relação verdadeira. Então, 12 gramas reage com, ou vai precisar reagir com 56. Se colocar 70, vai sobrar. Quanto que sobra? 14. 14 gramas. A gente faz a diferença, tá? Agora, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida no excesso. Tiago, porque ele estava dando explicando, eu não ouvi nada. Bom, beleza. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta no excesso, por enquanto? Ficou claro essa ideia do excesso? Alguma pergunta em relação ao excesso? Yes or no? A Nicole falou que está tudo certo, muito bem. A Luana falou que está tudo ok.
Mais alguém? Alguma dúvida? Yuri, tudo jóia? Alguma dúvida, seu Yuri? Tudo bem? Dona Maria Luísa Costa, alguma dúvida? Estou vendo as fotinhas de vocês aqui na minha frente e estou lembrando de vocês. Dona Andressa, alguma dúvida, dona Andressa? Ninguém? Posso continuar? Seu Caian, tá tudo bem? Então tá jóia. Então vamos continuar. A Maria Luísa falou que nada. Não, beleza. Então vamos continuar. Agora, pessoal, já que nós fizemos o excesso, então vamos fazer o quê? Né? Então, determinei o excesso de nitrogênio. Tá? Quando você determina, você escreve lá. O reagente está em excesso. Né? Agora, depois que eu determinei esse excesso, eu vou fazer o quê? Veja, eu determinei o excesso a partir do H2, que a Agatha trouxe. E agora o que a gente faz? A gente faz o inverso. Tá? Eu vou pegar agora, turma, a massa da Luana, de 70 gramas. A Luana não trouxe 70 gramas de nitrogênio? Trouxe. Aí eu faço de conta que eu não sei quanto que a Agatha trouxe. Não sei, né? Faz de conta que a Agatha não trouxe nada. E aí eu faço o seguinte, eu pego essa massa que a Luana trouxe, de 70 gramas, e falo o seguinte, ó, se eu reagir 70 gramas de N2, que a Luana trouxe, o quanto que eu vou precisar de H2? O quanto ele vai consumir, tá? Então, eu vou fazer a relação estequiométrica, é a relação proporcional. Então, o que nós vamos fazer? 70 gramas vezes 6 gramas, dividido por 28, tá? Então, essa regrinha de 3 é para determinar, eu usando 70 gramas, o quanto ele vai consumir de gás hidrogênio, tá? Então, vamos fazendo de conta que eu não sei quanto que a massa que a Agatha trouxe, tá? E aí, turma, se nós usarmos a massa que a Luana trouxe, 70 gramas de nitrogênio, eu vou precisar de 15 gramas de H2, tá? Mas e aí? A Agatha, quanto que ela trouxe? 12 gramas. Então, se eu for usar a massa da Luana, não vai dar, porque a Agatha trouxe a menos. Ou seja, a massa que a Agatha trouxe é a menos do que deveria para reagir com os 70 gramas que a Luana trouxe. Ou seja, o H2, o gás hidrogênio, se eu for fazer a reação, ele vai estar a menos, porque eu preciso de 15 gramas, usando a massa que a Luana trouxe, só que a Agatha só trouxe 12 gramas. Então, turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o gás hidrogênio é o reagente limitante. Por que limitante? Porque, teoricamente, eu deveria ter 15 gramas, só que a Agatha só trouxe 12. A Agatha, ó, tá vendo? Estou brincando. Então, ó, ao invés da gente ter 15 gramas, que seria o justo para reagir com a massa da Luana, a Agatha trouxe 12. Então, faltam quantos gramas? 3 gramas, tá? Então, tá faltando. Então, você lembra, quando a gente calculou o inverso, estava sobrando no N2. Se você calcular agora do outro lado, o H2 falta. Então, turma, eu digo que o H2 é o reagente limitante, tá? Porque está faltando. Aí vocês podem me perguntar, mas qual dessas massas que eu vou confiar? Eu vou usar o excesso ou vou usar o limitante? Como eu já disse para vocês, nós vamos usar, turma, o limitante. Então, eu vou confiar, na verdade, na massa que a Agatha trouxe, tá? Porque ela trouxe numa quantidade mínima para reagir, já que a Luana trouxe em excesso. Então, esses 12 gramas eu vou utilizar da Agatha e vai reagir os 56 gramas que eu tiro da massa da Luana. E, mas da Luana sobrou massa. Sobrou, a gente vende, sei lá, põe no doce, faz qualquer coisa, né? Mas deixa à parte, não vai reagir, né? Enfim, então, olha, sempre quando você fizer um exercício desse, a massa que a gente vai considerar para calcular o produto tem que ser do limitante. Sempre do limitante. Por isso, turma, você me pergunta, mas tem que fazer os dois cálculos? Não necessariamente, porque se você faz o de um, o outro você já determina. Se você fizer um cálculo de um reagente e ele for excesso, é porque o outro é limitante, e vice-versa. Você faz o cálculo de um da limitante, fala, beleza, o outro é excesso, tá? Então você consegue, por cálculo de um só, determinar quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso,
tá? Aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou determinar a massa agora do NH3? Eu posso fazer uma regrinha de 3, tá? Então, ó, eu posso pegar e calcular 12, que é a massa do H2, que é a limitante, que está com a bolinha vermelha aí, ó. 12 vezes 34 dividido por 6, dá 68, tá? E antes que alguém pergunte, eu posso pegar a massa justa do N2, né? Ah, mas a Luana trouxe 70. Tudo bem, mas acontece que a quantidade justa que a gente viu é 56, né? Calculada a partir da massa que a Agatha trouxe. Então, se eu somar 56 com 12, dá 68 também, tá? Então, se eu tirar a massa do excesso, aí eu estou usando o Lavoisier. Massa de reagentes é igual a massa de produto. Se eu não quiser descontar o excesso, eu faço a regrinha de 3, como eu falei para vocês. 12 vezes 34, ó, olha lá no final da reação. 12 gramas de gás hidrogênio vezes 34 gramas de NH3 e divido por 6 gramas. Eu estou multiplicando em X, regra de 3, né? E determino a massa de 68 gramas do NH3. Veja, eu usei a massa do reagente limitante, tá bom? Pessoal, olha, esse primeiro exercício, então, ó, considere a equação a seguir, né? Considere que a equação a seguir representa uma das possíveis etapas de formação da ferrugem, né? Então, a ferrugem nada mais é do que a ação do gás oxigênio em cima do ferro. Então, vai formar óxido de ferro, Fe2O3, tá? Aí, ou então óxido férrico, que é o nome mais correto. Aí tem lá, admita agora a reação completa de uma mistura que tenha 10 mol de ferro, 10 mol de ferro e 9 mol de gás oxigênio. Veja, ele está dando a quantidade do ferro e está dando a quantidade do oxigênio. E determine o reagente limitante, tá? Então ele está querendo saber quem é que está a menos. Então o que a gente tem que fazer? Cálculo estequiométrico, né? Eu tenho que colocar a equação. Mas antes disso, eu vejo o seguinte, ó, 10 mol de ferro e 9 mol de gás oxigênio. Como eu disse, ele deu a massa dos dois reagentes. Quando ele der a massa dos dois reagentes, você desconfia, tá? Então, agora sim, a gente coloca lá o ferro e o O2. Aí você fala, professor, não precisa colocar a reação inteira? Se você não quiser, não precisa. A equação já está balanceada e você coloca só o ferro e só o oxigênio. São os dois reagentes que a gente vai precisar fazer o cálculo, tá? Então, veja, os dados que o problema deu, na verdade, a gente coloca, né, na linha de baixo depois. Então, a gente põe a proporção, eu tenho 4 ferro para 3 oxigênio, a proporção em mol, e aí, turma, eu coloco os dados do problema, 10 e 9. Só que nesse caso, eu já excluí o 9 e eu já vou calcular se ele está em excesso ou se está em limitante, o caso do oxigênio, tá? Então, ó, eu vou usar 10 mol de ferro e o 9 mol de oxigênio, ao invés de eu colocar aí, eu escondi ele. Faz de conta que eu não tenho, tá? Então, deixo o 9 mol à parte. Se eu pegar 10 vezes 3 dividido por 4, eu vou achar 7,5, tá? Veja, se eu usar 10 mol de ferro para o cálculo, eu vou precisar de 7,5 mol de oxigênio. Mas o problema falou que tem 9. Ou seja, oxigênio vai ter a mais. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas o problema sempre vai dar a massa dos reagentes? Sempre, turma. Ele sempre dá a massa dos dois, né? Ou a concentração, no caso aqui, em mol. Então, o que a gente faz? A gente desconta, né? Então, eu tenho 9, né? Eu preciso só de 7,5, então eu sei que eu tenho 1,5 em excesso. Então, veja, o oxigênio é o excesso. Se o oxigênio é o excesso, quem é o limitante? O ferro, tá? Então, o ferro vai ser o limitante, tá bom? O ferro é o reagente limitante. Eu preciso calcular o limitante? Não. Eu já determinei o oxigênio, já sei que ele é em excesso, então eu sei já que o ferro é o limitante. Lembra, sempre quando tem um limitante, tem outro em excesso ou vice-versa, tá? E a quantidade em mol do excesso de reagente? Até já falei, né? A gente tem lá no problema 9 mol de oxigênio, e a gente calculou a partir da massa a partir do mol de ferro, que é 10, né? Quanto que eu vou
precisar de oxigênio 7,5, eu tinha 9, eu reagiu 7,5, então nós vamos precisar. Então, quer dizer, então o excesso é 1,5. A gente só precisa de 7,5, né? Para reagir. Então, 1,5 é o excesso, tá? Então, o primeiro exercício, eu não precisei calcular dos dois lados, tá? Calculei de um lado só, o outro já tirei que era limitante, e aí ele só pediu a massa do excesso. Tudo bem? Ficou claro, gente?